Queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Tão bom estar aqui com os irmãos novamente, em compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. E pela grande oportunidade eu agradeço ao pastor Jeová, por ter dado essa oportunidade também, pastor Ribamar, pastor Marcelo, pastor Hélio e todos os irmãos que aqui estão. Para a glória do Senhor, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 12. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, seria Milagre e Oração, Oração e Milagre. Ninguém detém a igreja que ora. O milagre que parece sonho, mas é real. E eu queria falar um pouco, nós já falamos desse personagem bíblico através do pastor Ribamar. Lindomar, perdão. Pastor, olha, estou errando seu nome. Meu Deus, Lindomar. Jesus. É aquele friozinho na barriga, viu, irmãos? Você pensa que pastor não tem frio? Olha, não sabe, né? Aquele friozinho na barriga, a gente troca, perde. Pastor Lindomar, me perdoe. Mas o pastor falou ainda há pouco sobre o caminhar de Pedro, né, até Jesus sobre as águas. E eu queria falar também sobre Pedro. Então, no versículo 5 em diante de Atos 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer junto a todos, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos às cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te ata as tuas alpargatas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Então, irmãos, nós falamos aqui sobre algo de real, algo que parecia um sonho, algo que era fato, que era oração. E uma igreja que ora, ninguém detém essa igreja. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Imagina cadeias visuais daquilo que nós estamos vendo, né? Pessoas sendo presas, pessoas que estão cerceadas da sua liberdade. E eu vejo muitas vezes algumas posições, né, que me chamam a atenção. Uma vez eu estava pregando para um ex-detento, e ele falou assim para mim, isso me chamou muita atenção, e eu imaginei logo esta
situação. E ele falou assim: pastor, eu estou preso fisicamente, mas a minha alma está liberta. E chamou muito a minha atenção. Sabe por quê, irmãos? Pedro não estava só preso. Pedro, pastor Lindomar, ele estava com uma sentença de morte para ele. Já pensou? O desejo de Herodes era apresentar Pedro como um grande prisioneiro que iria ser morto diante de todos. Eu vi aqui alguns irmãos abrindo o culto e falando, o próprio pastor Marcelo falou há pouco, nós louvarmos a Deus quando tudo vai bem, legal, é muito bom. Na dificuldade, a gente tem uma certa, poxa, por que isso, por que aquilo? E são os porquês que atrapalham muitas vezes a nossa bênção, irmãos. Porque nós falamos de fé, falamos de oração, e quantos testemunhos nós vimos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, a igreja se levantando em oração, e o anjo do Senhor indo até o hospital e livrando aquela pessoa. Quantas vezes nossos olhos viram testemunhos aqui, a igreja se levantando em oração e Deus dando livramento. Fora aqueles que nós estamos orando e Deus está dando livramento, está libertando, curando, batizando, transformando para a glória do seu nome. E muitas vezes, irmãos, nós nos atentamos ou esquecemos de perceber que Deus continua sendo o mesmo. A oração continua sendo a mesma. As cadeias continuam sendo as mesmas. Sabe por quê? Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos sentenciados à morte. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, quando nós vamos à igreja, tem algumas pessoas que falam assim: eu não tenho motivo para agradecer. Como o pastor Lindomar falou ainda há pouco, só de nós estarmos vivos, de estarmos diante do Senhor, estarmos diante da igreja, cultuando, adorando a Deus, já é um motivo para glorificar o seu santo nome. Éramos condenados, irmãos, à morte e morte eterna. Eu gosto muito do pastor Salomão, e ele tem uma canção que diz: Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Ele é real. Eu ouço a sua voz, eu brinquei ali ainda há pouco com o pastor Hélio, falei: me presta a caneta, porque Deus falou comigo aqui, eu tenho que escrever. A gente que passa dos 50, irmão, já não consegue lembrar de tudo, falei: então vou escrever. E essas coisas vão enchendo a nossa vida, porque Jesus continua falando conosco. Ele fala de várias formas. Ele fala sozinho com você, ele fala na coletividade, como falou lá no rap, ele fala exclusivamente com a sua família, ele toca no coração de outra pessoa e fala com você, ele age através de um sorriso, de um abraço, como o João chegou aqui para mim e falou assim: me dá um abraço, porque eu aprendi contigo. Um abraço caloroso, um abraço que liberta, que transforma, um abraço amoroso em Cristo. E às vezes, irmãos, nós temos tudo e muitas vezes não damos valor, pensamos que Deus está distante. Quando, na verdade, nós nos aproximamos de Deus através de oração, através daquilo que nós falamos com Ele. Por isso que a Bíblia diz que vãs repetições é o quê? É aquela oração, né, que já é... Aí passa a bolinha. Não é aquilo, é falar com Deus. Eu gosto muito quando o coro Vozes canta aquela canção: na oração encontro paz, na oração. É na oração. É quando você está no seu mais secreto, que Deus ouve o teu gemido até inexprimível. Quando você não consegue nem falar, Ele está do teu lado, ouvindo a tua necessidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que Pedro confiava tanto em Deus que estava até dormindo, irmão.
E eu vou fazer uma conjectura, que eu acho que Pedro estava até roncando. Estava descansado. Porque, irmãos, Pedro já tinha visto de tudo. Pedro andou sobre as águas, viu multiplicação de pães e peixes, viu milagres. Pedro presenciou um ressuscitar de um morto, de uma menina morta, a cura de um servo de um centurião. Pedro viveu tantas coisas, irmãos. Pedro andou sobre as águas. Como é que um homem desse poderia, no momento em que estava sendo ameaçado, falar assim, não, agora eu vou chorar, vou... Pedro estava dormindo, irmão. Ao ponto que o anjo do Senhor deu até um cutucão nele, no lado, talvez no ombro, ou aqui, ei, acorda. Eu imagino Pedro fazendo assim, né? Os guardas tudo acorrentados lá dele, fazendo assim. Dando aquela espreguiçada boa. Pedro sabia que Herodes tinha um projeto para ele. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que Pedro falou no final. Então vamos lá, no versículo de número 5, diz que a igreja estava sob pressão e em guerra espiritual. A igreja estava sendo perseguida. E um dos seus maiores líderes naquela época era Pedro. Pedro estava ali então para que Herodes o mostrasse como um troféu. Nós vamos queimar esse sujeito, nós vamos matar, nós vamos fazer. São os planos do inimigo sobre as nossas vidas. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus mudou a nossa história. Ele transformou aquilo que estava contra nós e disse, não, a história deste homem, desta mulher é outra. Porque eu paguei o preço. Irmãos, e a Bíblia diz que a igreja orava continuamente. A igreja que ora tem resposta. O homem, a mulher de Deus que ora, tem resposta. Pois a Bíblia diz que agravados não estão os ouvidos do Senhor para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Deus estende a mão e ouve, e inclina o seu ouvido para aquilo que nós colocamos diante dele. O milagre vem, irmãos, através de quê? Através da oração, daquilo que eu creio, daquilo que eu profetizo, daquilo que eu falo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos profetizar, falar coisas boas, induzir no nosso cérebro, como o pastor já tinha falado aqui na virada do ano, a falar aquilo que para o mundo pode ser loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. O nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Irmãos, quantos livramentos, quantas histórias nós temos. Se eu fosse contar aqui, missionária Soninha, todas as histórias que eu tenho da minha vida, desde quando eu era garoto, até hoje, meu irmão, é só bênção. Lutas vêm, dificuldades vêm, mas o Senhor nunca deixou de estender a sua poderosa mão sobre mim e nem sobre você. E às vezes a gente passa por algum, mas é para a gente se apegar mais a Deus, não esquecer de quem nós somos dependentes. Olha o próprio Paulo. Paulo fez prodígios, pregou o Evangelho, disseminou o Evangelho em todos os lugares, usado pelo Espírito Santo com ousadia, de perseguidor passou a ser perseguido. A palavra de Deus diz, irmãos, que Paulo
era tão usado por Deus, que quando Paulo abria a boca, todo mundo ficava prestando atenção. E livros relatam que o olhar de Paulo transformava as pessoas. Fato é que naquela época existiam algumas cadeias ou prisões que não eram o face-to-face, com abertura. Essa de Paulo mesmo, dizem os livros, os estudiosos, que Paulo foi descido na prisão, e a comida de Paulo era colocada por baixo, quase no pé, porque se fosse no olho, o soldado não resistia e se convertia. Paulo, homem de Deus, tinha um espinho na carne. E Paulo chegou até a indagar a Deus: Deus, eu faço isso, tira esse espinhozinho aí, dá essa força aí para nós, né? Ajuda aí a gente, não sentir mais isso, tal. Aí, o Espírito Santo fala com Paulo, diz: Paulo, minha graça te basta, Paulo. Por quê, irmãos? Porque Deus era ruim com Paulo? Não. É porque quem conhece a gente, irmão, é Deus. Se deixar você um pouquinho, irmão, você já começa a bater asa, já quer voar. Sou eu. Sem mim nada podeis fazer. Né? Eu sou insubstituível. É isso mesmo, né? Irmão, importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Essa é a essência do Evangelho simples. Que Ele cresça e que eu e você diminuamos. Eu gosto tanto do Marcílio quando eles falam: não, Senhor, não a nós, mas a Ti. É a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paulo, entendendo isso, Pedro, por sua vez, como apóstolo, viu tanta coisa que ele falou assim, no final da vida, quando Pedro morre de fato, os livros relatam que ele dizia assim: quanta honra é morrer como o meu Senhor, crucificado e queimado. Aí os romanos, então vamos virar ele de cabeça para baixo, vai queimar de cabeça para baixo. Mas isso é história. Mas o que eu quero me deter aqui, irmãos, é a história de Pedro. Pedro estava ali dormindo, algemas, eu não sei como é que chama, mas a prisão era aquela de madeira que colocava um ferrolho no pé. E a palavra de Deus diz que a igreja estava orando pela vida de Paulo, intercedendo, de Pedro, orando por Pedro, confiando no milagre, na transformação e na libertação, de fato, de Pedro. E aí, simplesmente, à noite, Pedro dormindo, o anjo do Senhor aparece e ilumina toda a prisão. E o anjo toca em Pedro. Qual que é o segredo, irmãos, de que um anjo do Senhor foi enviado para liberar ou libertar Pedro? Foi a oração da igreja. Naquele momento ali, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Oração constante, oração contínua, oração para que o milagre do Senhor ocorra. E a palavra de Deus diz que, lá no Salmo número 127, versículo 2, aos seus ele dá enquanto dormem. A gente não sabe quantas pessoas oram por você, quantas pessoas oraram por você hoje, quantas pessoas estão sendo intercessores da sua vida. Esse eu acho que é a maior, na minha concepção, é a maior dádiva que você pode ter como cristão, ter colunas de oração.
Comece a fazer essa experiência. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu amigo. Comece a orar pelas pessoas, até aqueles que te perseguem. Comece a orar. Deus levanta pessoas também para orar e abençoar a sua vida. É a reciprocidade da fé cristã. Coluna de oração. Comece a fazer o bem sem olhar a quem. E a palavra de Deus diz que o livramento veio quando Pedro menos esperava. Certamente Pedro já tinha feito sua refeição, já estava dormindo, sabendo da sua sentença. Hoje em dia, quando nós recebemos um diagnóstico, alguns de nós, vem aquele desespero, aquela angústia, aquela preocupação. Mas muitas vezes nós deixamos de crer naquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão vendo. Que Jesus continua operando milagre hoje e sempre. Palavras que foram vindas do médico. Não vai dar certo, esse diagnóstico é assim. Vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado. Recentemente, eu gosto muito de contar experiências minhas, de pessoas que eu conheço e tudo, mas recentemente, eu até dei um testemunho sobre isso. O médico que me atendeu quando eu tive um infarto no final do ano passado, aí eu tive 417 episódios de apneia numa noite. Isso corresponde a 1 minuto e 20 segundos você tem uma apneia. Uma apneia é a parada. Você para de respirar, automaticamente seu cérebro não recebe o comando sanguíneo, o coração parou, de repente o cérebro, mas esse cara não está dormindo não, ele não está morto não, ele está acordado. Aí dá aquela descarga de adrenalina no coração cardíaco, aí você acorda. Aí começa a respirar de novo. Aí 1 minuto e 20, para de novo. 1 minuto e 20 segundos, parou. Aí outro choque. Aí você para, parecendo cantiga de grilo. Né? Aí o médico chegou e falou assim, rapaz, tu deve ter alguma coisa muito boa com o Criador. Falou Criador. Porque nunca vi assim não. Raramente você vê. Aí eu conheci um dia desse aí, um mais cuidado do que eu. 500 e não sei quantos episódios. Falei, meu Deus do céu, esse é o recorde mundial. Nesse mesmo instante, irmãos, Deus me deu a oportunidade de pregar para aquele médico. Deus falou comigo como eu estou falando aqui com vocês. São 417 vezes na noite que eu cuido de você. Irmãos, isso é milagre, meu irmão. Eu só primeiro agradeci. Senhor, muito obrigado. O médico deve ter olhado para mim assim, esse cara é doido. Aí eu falei, aproveitando, doutor, Deus falou comigo aqui agora sobre isso. Ele tem cuidado de mim 417 vezes numa noite. Por que ele não vai cuidar do senhor também? Rapaz, tu fala com Deus? Fala, ele fala comigo, eu falo com ele. Rapaz, vocês não tem jeito mesmo. Cristão, né? Falei, graças a Deus. Mas com esse nome, eu falei, não, doutor, aí é outra história, não vou nem contar, não. Comecei a pregar para ele ali, falando do amor de Deus, dos cuidados de Deus, e Deus faz isso. Quantas vezes Deus já te abençoou? De coisas que você nem esperava. Situações que você poderia dar por perdido. Já vi pessoas também, não, isso aí não tem mais jeito. Mas é aí que Deus gosta. Não tem mais jeito, agora é que eu vou entrar mesmo. Agora é que eu entro com o meu poder, eu entro com a minha provisão. Agora é que eu mostro que eu sou Deus da tua vida. Se você está colocando aquele ente querido diante do Senhor, saiba que Deus está ouvindo a sua oração. E no momento certo, Deus vai resgatar.
Porque Ele é Deus. Por isso que quando a gente fala que a fé, ela move os céus, é você ter fé naquilo que você está profetizando, irmão. Não peça um helicóptero, eu sempre brinco com isso, não peça um helicóptero, um jato, você não sabe pilotar um jato. Sabe nem andar de bicicleta, que é um helicóptero. Para você se achar, Deus não vai fazer isso. Ele nem se acha, Ele é. É Ele. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E o homem pensa que é muita coisa. Tenho isso, tenho aquilo, não sei o quê. Essa semana passada eu estava numa convenção do meu trabalho. E a gente estava comentando alguma coisa lá sobre um dos sócios. Aí um colega meu falou assim, ele podia todas as coisas. Podia viajar, eu vou almoçar lá em Paris. Aí pegava um avião, um jato aqui, não sei o quê, fazia não sei o quê, não sei o quê. Mas, irmão, passou. Foi. Quem é um homem? Se a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E você é mais precioso do que qualquer jato, do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa, porque a tua alma não tem valor. Você é precioso, você é cuidado por Deus. Pessoas que falam assim, eu daria toda a minha fortuna para ter saúde. E às vezes a gente não valoriza a saúde, não valoriza a vida. Às vezes quando você vê alguma pessoa se desprendendo da vida e se suicidando, desesperado por isso, por aquilo, preocupados, irmãos, nós vamos ter, porque nós somos seres humanos. Mas o descansar no Senhor é essencial para um servo de Deus. Posso ficar preocupado ali e tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive. A Bíblia fala de um homem que foi lançado numa fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas esse homem, Daniel, ele não se prostrou diante das coisas do mundo. Ele é o socorro bem presente na hora da dificuldade, da angústia. E quantas pessoas se dobram diante das coisas do inimigo, diante das coisas humanas, e esquece que o melhor de Deus ainda está por vir. E olha a ousadia desse homem que se chama Daniel, profeta Daniel. Rei Nabucodonosor, se ele quiser nos livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, também está tudo bem. Mas nós não iremos nos curvar diante dos teus manjares, diante dos teus deuses. Temos visto isso hoje, irmãos? Sim. Já recebi no WhatsApp situações aonde existe uma perseguição aos cristãos. E ocorre. Pessoas morrendo queimadas vivas, mas não se renderam às coisas mundanas. Pastores sendo enterrados vivos. Na janela 10x40, quem tem curiosidade de ler, onde há uma resistência do cristianismo. Estamos vendo o mundo contra Israel. Vários países, vários líderes se curvando para as coisas do mundo. Sendo que ali é uma briga diretamente com os filisteus. E Deus prevalece sobre os filisteus ou não, irmãos? A história mostra isso. Tadinho dos filisteus, tadinho daquilo ali, tadinho. Mas só tem um lado e o outro lado. Cenas horríveis. Crianças sendo assadas vivas.
mulheres sendo estupradas, degoladas, crianças, anciões sendo degolados vivos. Isso aí pode porque é judeu, né? Olha como o mundo é, irmãos. Misericórdia. A maldade do homem. As coisas acontecendo. Pedro, sabe-se lá qual eram os projetos de Herodes para Pedro. Mas Pedro estava dormindo e a igreja orando. O livramento vem mesmo quando não esperamos. Tem alguém orando por você. Tem alguém intercedendo na tua vida. No versículo 7, diz que o anjo iluminou aquele local, tocou com ilharga, ou seja, a ilharga, aqui ou aqui, né, na lateral, a corda. E a Bíblia diz que imediatamente caíram o quê? As suas correntes. Aquilo que estava sendo prisão para Pedro, caiu. No tocar do anjo, Pedro se levantou, caiu, e nisso tudo Pedro pensando que estava até sonhando. A Bíblia diz que Pedro, de vez em quando, tinha um relance, mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor falou para ele: vamos, se arrume, ata suas sandálias aí, joga essa capa e vem comigo. Eu imagino, irmãos, Pedro andando atrás do anjo, o anjo passando e Pedro passando atrás dele, glorificando o nome do Senhor, e olhava para o lado e um guarda dormindo, olhava para o outro guarda dormindo, e o livramento acontecendo, e vem por aqui, passa pela direita, e a Bíblia diz que chegando a um portão de ferro que tinha a saída para a cidade, já existia portão automático nessa época, para quem não sabia, né? Abriu-se o quê? Automaticamente. O anjo do Senhor já pegou o controle, ó. Abriu. Sensor de presença angelical. Já existia. E os caras agora que descobriram o portão automático. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Pedro foi passando, ninguém percebeu. Pedro a chegar até, e isso quando a gente faz a conta, mais ou menos, em 16 soldados de guarda. E soldado, meu irmão, quem já passou aqui pela parte militar atento quando um está ali cochilando, o outro está, agora é a sua vez, mas o outro, não é? Mas tudo tranquilo na prisão, porque aonde Deus está, a calmaria toma lugar daquela situação. E eu imagino Pedro, sandália de Pedro, né? E a capa, porque estava voando. E Pedro chega diante daquela situação ali, e a Bíblia diz que nós não conseguimos entender e nem ouvir, muitas vezes, a sensibilidade do que Deus fala conosco, reconhecer o agir de Deus. Lembra do profeta Samuel? Quando estava ali diante de Eli? Ele ouvia a voz, Samuel, Samuel. Ele acordava, pois não, senhor. Pensava que era Eli. Aí ele foi até Eli, e Eli falou para ele: olha, quando for isso, é Deus falando contigo. Ouça, tenha sensibilidade em ouvir e atender que é Deus. Mas pela sua juventude, talvez pelo seu início, né? Ali na fé, ele não entendia que era Deus que falava com ele. E aquele Deus que falou com Samuel, ele fala com você hoje. Ele fala: Maria, Rosa, João, Pedro, fale seu nome aí. Deus continua falando com você. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E muitas vezes a gente não dá ouvidos a isso. Pedro entendeu na hora e disse: olha, eu reconheço que é Deus que me livrou. Deus que me livrou das mãos de Herodes. Se juntar esta grande
a essa grande oração, a Bíblia diz que o livramento não foi só até a porta, não, irmãos. Quando Deus faz, Ele faz completo. Para que todos vejam que Ele é Deus da sua vida. A Bíblia diz que, chegando ao portão, o portão se abriu e deu para uma rua da cidade. Chegando no meio dessa rua, que tamanho que é uma rua, irmãos? Você imagina uma rua pequena? A gente pegar uma quadra dessa aqui. Chegou no meio da quadra, no meio da rua, de mais ou menos 400 metros, eu acho. 200 metros, 300 metros, o anjo, agora é contigo, Pedro. Pedro, imediatamente, dirigido pelo Espírito Santo, vai até aonde a igreja estava orando por ele. Para que todos vissem que ele foi salvo pela graça e pela misericórdia e pela oração dos justos que estavam se fazendo naquele lugar. Não existe, irmãos, vitória sem aproximação de Deus. Não existe livramento se você não tem contato com Deus. Alguém está fazendo este fio entre você e Deus, para que Deus te desse o livramento, para que você chegasse vivo até aqui. E vou contar só um testemunho rápido. Quando eu era jovem, aceitei a Jesus, mas era, irmãos, terrível. Ia para a igreja, aí tirava o brinquinho, colocava no bolso, pensando que eu estava escondendo de alguém. Não era aqui não, viu? Aceitei a Jesus em outra igreja depois que eu vim para cá. Mas nasci aqui praticamente, mas a minha história é mais ou menos essa. Aí, um belo dia, nós fomos para um lugar onde tinha uma cachoeira muito grande. E aí, uns colegas, que amigo é assim, irmão, para te empurrar no buraco aparece um monte, né? Vai, pula, pula, né? Aí, duvido se você pula, se você é homem mesmo, se tu é cabra macho. E homem é besta, né, irmão? Com uns negócios bobos desse. Garoto, tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Falei, eu vou. Irmão, fui subindo. Sei que na hora que eu cheguei lá em cima, que eu olhei, irmãos, era tipo um copo d'água, assim, ó. Falei, meu Deus do céu. E descer agora vai ficar feio, né? Aquela galera assim lá embaixo. Pula, pula, pula. Querendo mal, né? Pula, pula. Era uma época chuvosa, era um período de carnaval também. Aí, falei, agora estou aqui. Se descer, na época a Giane era minha namorada, estava lá embaixo também. Não faz isso, só a vozinha lá, não faz. Falei, vou pagar esse mico aqui diante da minha namorada, todo mundo vendo. Eu vou pular. Vou ter que pular. E olhava lá para baixo, era um copo d'água assim. Eu falei, meu Deus. Vamos lá. Pula, pula, pula. Já ouvi até o inferno, né, irmão? Querendo aquela pula, pula. Peguei, dei aqueles 3 passos para trás e dei aquele impulso e escorreguei na pedra. Sabe quando você dá aquele impulso? Irmãos, eu desci meio que de banda, meio de lado. Não sei como é que você desce quando você está desequilibrado. Mas eu olhava assim a pedra, irmão. A pedra vindo assim, ó, ao meu encontro. O copo d'água crescendo e a pedra aqui assim, ó. E eu de lado. Naquela hora eu só falei assim, misericórdia. No meu pensamento é muito rápido. Tem misericórdia. Alguma coisa nesse sentido. Irmão, sabe o que é uma mão pegar você? Você está assim. Isso aqui é física, né? Você pega algo, presta aí alguma coisa. Pode ser uma caneta. Isso aqui não vai ter problema. Você pega uma caneta e solta um objeto, né? Ele desce como? Reto. Não é? Não tem como ele fazer nenhuma curva, uma curvatura, nada.
Eu simplesmente, na hora que eu vi a pedra chegando, eu falei assim, misericórdia. Uma mão muito grande fez assim, ó, e me jogou para dentro d'água. Você tinha que dar um impulso para você não cair nas pedras, né? Mas foi assim, irmão, ó. Eu ainda dei uma resvaladinha na pedra assim, para saber que era o espinho na carne. Pensar que é, né? Para ficar esperto, ainda sai com aquele risquinho assim, para você falar, escapei fedendo. Mas, para saber que foi Deus. Marcelo é dessa época aí também, da Taguatinga Sul. Eu era lá do Guará, mas eu vivia aqui, né Marcelo? E aí, irmãos, o meu cunhado, Stanley, estava no dia lá também. Irmãos, dei aquela raladinha assim, só para aquele sanguezinho, sabe? Quando vem com suor, daquela, se você lembrar, falar, ó, tá aí, ó. Aquela marquinha, só para você não esquecer, né? Aí eu falei, Jesus, que bênção, hein? Na hora que eu caí na água, irmão, que eu já levantei, parecia que eu tinha sido batizado, já levantei já diferente. Falei, parou, acabou isso aqui, já chamei a Jeane no canto, falei, a partir de hoje, eu vou entregar minha vida para Jesus, não quero brincadeira mais com isso. Se você quiser, me acompanha, se não, a gente termina aqui agora. Aí vem a declaração de amor, né, irmãos? Estou contigo e não abro. Glória a Deus. Irmãos, nunca vou esquecer disso. Pode perguntar para o Stanley lá, meu cunhado, que deve estar na casa ouvindo. Dali para frente, irmão, não tinha brinquinho, não tinha nada, não tinha, sabe? Larguei tudo, falei, agora eu vou caminhar com Cristo, porque eu sei que o meu Deus me resgatou e me tirou do laço do passarinheiro. E hoje eu entendo por que eu estou aqui, irmão. Mas de vez em quando eu lembro da raladinha. Desce o suorzinho ali com sal, mas arde, menino. Fala, sou eu, para tu não esquecer de onde é que eu te livrei. E outros livramentos, mas só estou contando esse, para os irmãos terem uma ideia. E aí a coisa ficou séria mesmo. Não larguei dele e, graças a Deus, ele não largou de mim. Ao ponto que Pedro chegou neste lugar onde estava a igreja, uma menina que foi receber deve ter olhado assim, Pedro, sou eu, Pedro. A menina foi lá falar com alguém da igreja. Ei, menino, tá vendo coisa aí? E Pedro está acorrentado. Eles nem esperavam um milagre. Mas nosso Deus, Ele é especialista em nos fazer surpresas e nos dar presentes assim que você fala, como foi? Deus. Milagre não se explica, milagre se vive. Eu imagino Pedro. Ô, minha gente, abre aí que sou eu. Tu quem? Pedro, sou eu mesmo, Pedrão. Deus me livrou. E a Bíblia diz que ele entrou e compartilhou o livramento com toda a igreja. E a igreja se alegrou no Senhor. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não mudou. Por isso que quando nós falamos aqui de testemunho, da minha parte, irmão, e pode saber da parte de Deus, da parte dos pastores, eu gosto de ver crente sendo abençoado. É resposta de oração da igreja. Sabia? O irmão chega, pastor, unge meu carro aqui, recebi um... Glória a Deus. Mas aquilo ali é só sinais que hão de acompanhar os que creem. O carro é só um detalhe, irmão. Mas eu sei que é Deus abençoando a vida daquele irmão. Deus tem muito mais para ele. Aí vem o carro, vem a casa, vem aquilo, vem emprego, vem não sei o quê, vem saúde sendo restaurada. Lembro do pastor Joabe, que testemunho, irmãos. Rapaz, um camarada que tirou um tutano, parece um tutano, você viu o tamanho? De sangue coalhado na artéria, que já estava indo para o cérebro. Deus vai lá e tira. Fala, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Irmão, quem é que faz isso, senão Deus?
Quem é que faz isso senão Deus? Quando eu fui visitar o pastor Joabe lá, ele lembra disso, se ele estiver assistindo, nem estava falando direito, estava ainda com a boca. O homem já está sorrindo. Está com um sorriso abençoado, está falando assim mais ou menos um pouquinho, mas daqui a pouco já está dando glória a Deus. Eu estava vendo domingo aqui ele falando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, olha aí que milagre, irmão. Milagre que eu, você, todo mundo viu. E outros, e outros, e outros. De nós estarmos aqui é um milagre. Então, não nos esquecemos do que Deus fez, do que Ele continua fazendo, e daquilo, pastor Paulo Pedro, que Ele fará. Porque se nós pensarmos o que a Bíblia diz, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, tamanha é a bênção que ainda nos aguarda, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos nos alegrar, vamos glorificar, mesmo na dificuldade, mesmo sendo presos, mesmo estando passando por adversidades, nós vamos continuar glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Feche os teus olhos agora, mesmo sentados como os irmãos estão. Coloca aí para mim Romanos 12, de 11 a 13. Pai santo e Pai querido, eu glorifico o teu nome. Eu exalto a ti, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou, a sua essência continua a mesma. E assim, Senhor, como num sonho, mas, Senhor, nós sabemos que é real o agir do teu Espírito em nossas vidas. E ninguém detém a oração que é feita neste lugar, que é feita pelos servos do Senhor, na casa do Senhor, daqueles que estão diante de ti, Senhor. Os teus ouvidos estão atentos às orações que se fazem neste lugar. Por isso, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os seus santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Vamos continuar. Vamos continuar marchando. Vamos continuar vendo milagres. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Porque Ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor.